Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Sei que o Instagram está avisando aí algumas pessoas que a gente está ao vivo, mas já vamos dar as boas-vindas aí para quem já está nos acompanhando, para quem já está juntamente conosco. A gente vai fazer uma conversa bem interessante hoje, a exemplo do que a gente vem fazendo ao longo de todo o ano de 2020 e agora no ano de 2021, desde o início. É uma série de conversas que a gente vem tendo com diferentes tipos de profissionais. Hoje a gente vai fazer uma conversa não com um convidado, mas com vocês que vão estar aí juntamente com a gente essa noite, vão estar nos acompanhando. A partir de agora a gente está com esse projeto então de semanalmente, durante a semana de segunda a sexta, conversar com convidados e aos finais de semana, mais especificamente aos domingos, a gente poder trazer um assunto interessante, um assunto que a gente possa refletir juntos aqui nessa noite e não com um convidado, mas com a participação de vocês. Então quero agradecer quem já está conosco aí, agradecer as pessoas que vêm nos acompanhando desde o ano passado, vêm acompanhando essas conversas, essas reflexões que nós vamos fazendo aqui neste espaço, que é o MH Coworking. Como muitos já sabem, o MH Coworking é um espaço aqui no município de Gravataí, que vem desde o ano passado, então, disponibilizando espaços de trabalho, estações de trabalho para diferentes tipos de profissionais. Profissionais liberais, autônomos, microempreendedores individuais, profissionais que trabalhem na área da saúde, como massoterapeutas, e pessoas que queiram fazer palestras, cursos. Então, este espaço ele é destinado, tem como principal objetivo isto, disponibilizar estações de trabalho, salas compartilhadas, sala privativa, onde a pessoa pode, o profissional pode receber o seu cliente de uma forma mais reservada. E é importante, então, que a gente saiba que esse conceito vem crescendo bastante, principalmente após a pandemia. E durante a pandemia a gente percebeu então que muitos profissionais vêm migrando de muitos que trabalhavam em estações, em estruturas próprias e que a partir da pandemia tiveram que se desfazer dessas estruturas próprias e agora estão migrando para coworkings, onde tem toda uma estrutura necessária para realizar suas atividades diárias com um valor mensal mais atrativo, mais em conta para esses momentos atuais. E a gente sabe que essa tendência vai continuar após o término da pandemia. Então quero agradecer a todos vocês e que vêm nos acompanhando, porque esta casa ela não tem só como proposta disponibilizar o espaço, mas também fazer esse tipo de evento, conversar com as pessoas, dar os nossos contrapontos com diferentes profissionais, trazer assuntos interessantes para enriquecer esse espaço, enriquecer a casa de maneira que a gente possa trazer para todo mundo, colocar à disposição de todos que nos assistem, que nos acompanham, assuntos interessantes. E usar, é claro, da tecnologia para que a gente possa fazer isso. Então, agradeço a presença de todos vocês. Hoje a gente vai falar, então, de bom senso. Bom senso versus senso comum, que é um assunto que a gente vem tratando muitas vezes nas nossas conversas, falando sobre o que nós estamos passando nesse momento de pandemia, falando desse radicalismo excessivo que vem acontecendo, principalmente nas redes sociais, as pessoas muitas vezes se atacando, muitas vezes lendo uma informação não por inteiro e compartilhando com os seus grupos, não sabendo o que realmente significa, quais são as fontes. A gente vai falar um pouquinho disso e espero contar com a participação de todos vocês que estão conosco aqui, que vocês possam complementar, possam contrariar, possam trazer o seu ponto de vista, possam perguntar alguma coisa que queira perguntar, que de repente nós estamos aqui falando, achando que está tudo muito claro, mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente quer contar muito com a participação de vocês, ok? Bom, deixa eu tomar minha água aqui para a gente poder iniciar.
Bom, o assunto de hoje então é bom senso versus senso comum. Eu quero rapidamente aqui ler o conceito de bom senso, só para nós iniciarmos então a nossa conversa, o nosso bate-papo dessa noite. Bom senso é um conceito usado na argumentação que está estritamente ligado às noções de sabedoria e de razoabilidade, e que define a capacidade média que uma pessoa possui, ou pelo menos deveria possuir, de adequar regras e costumes a determinadas realidades, considerando o quê? Considerando consequências posteriores e assim poder fazer bons julgamentos e escolhas. Então, esse é o conceito de bom senso. Eu sempre gosto de trazer, até mesmo como educador, como professor e também como pai, sempre gosto de trazer exemplos de dentro da nossa casa, dentro do nosso núcleo familiar. Então, quando nós, para nós entendermos então o que seria o conceito de bom senso na prática, o bom senso, a partir do momento que nós começamos então a nos relacionar, a partir do momento que nós conhecemos uma pessoa, começamos a nos relacionar com esta pessoa, começamos a entender que nós temos de repente um futuro com esta pessoa, seja morar junto com esta pessoa, ou até mesmo se não for morar junto, mas que nós possamos a partir de agora ter uma rotina diária juntos, nós precisamos entender o conceito de bom senso, nós precisamos entender o conceito de cultura. Por quê? Porque a partir do momento que a gente conhece alguma pessoa, nós começamos então a entender que esta pessoa pode ser uma pessoa interessante para que a gente comece a dividir o nosso dia a dia, a dividir o nosso espaço. Nós temos que entender que nós viemos de realidades diferentes. O que são essas realidades? Eu costumo dizer então que nós viemos de culturas diferentes. Então eu, Jefferson, me criei dentro de uma cultura familiar, dentro daquele sistema familiar, seja juntamente com os meus irmãos, seja juntamente com os meus pais, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus tios, com os meus primos. E ali dentro daquele sistema familiar, nós criamos de uma certa forma uma cultura. E ainda mais forte das pessoas que moram junto na mesma casa, né? Onde nós criamos hábitos, criamos manias, onde nós temos ali manias, hábitos, jeitos que nós que moramos dentro daquela casa nos conhecemos e a partir daí a gente consegue de uma certa forma se tolerar. Por quê? Porque nós estamos acostumados com a cultura que existe dentro daquele núcleo familiar. A outra pessoa que eu vou conhecer ou que eu conheci naquele momento, ela também vem de uma cultura. E essa cultura, na maioria das vezes, é diferente da minha. Então, o que acontece? Ela está criada dentro de um núcleo familiar, dentro de um sistema de cultura diferente do meu, onde eles têm as suas manias, juntamente com seus irmãos, com seus pais, com seus primos, com seus tios, e mais especificamente entre as pessoas que residem na mesma casa, seja o pai, a mãe, o filho, o irmão. Então, estas pessoas estão criando ali uma cultura e que quando nós nos conhecemos e a partir do momento então que decidimos juntar os nossos os panos, as escovas de dentes, enfim, seja lá como a gente queira dizer, a partir do momento que a gente entende que a partir de agora nós vamos morar juntos, vamos dividir o mesmo espaço, a partir daí então começa o quê? O conflito. O conflito de quê? O conflito de ideias, o conflito de culturas. Porque até então a gente vinha vendendo para aquela pessoa, o início do namoro, o início do relacionamento, a gente vinha vendendo o quê? A gente vinha vendendo somente o nosso melhor. Vendendo para aquela pessoa tudo aquilo que nós temos de bom. Dizendo ou buscando entre nós tudo aquilo que nós temos em comum. E a partir do momento que a gente começa então a dividir o mesmo espaço, nós começamos então a conhecer um ao outro de forma mais profunda, conhecer as culturas diferentes que estão ali dentro daquele novo espaço agora, e que a partir daí então começam os conflitos. E quando a gente fala em conflitos, a gente não está falando de confronto. Os conflitos são o quê?
Conflitos são ideias diferentes que estão sendo compartilhadas, que estão sendo divididas e que nós precisamos então entender o outro e tentar chegar a um senso comum. Um senso comum dentro daquele núcleo familiar, daquele novo núcleo que está se criando ali. Então isso é conflito, é diferente de confronto, né? O confronto traz mais a ideia de teimosia, a ideia de querer impor a sua palavra, querer não dar o braço a torcer, não reconhecer que o outro está com a razão. Então muitas vezes o confronto ele traz isso, né? A teimosia a gente pode trazer como característica principal. Eu não aceitar que o outro tenha razão e não me dar ou não me permitir conversar, entender o ponto de vista do outro. Então isso é confronto, né? Mas nós estamos falando aqui de conflito. O conflito sempre vai acontecer, seja ele sadio ou não tão sadio, mas que ele sempre vai buscar, sempre com o objetivo de quê? De trazer um senso comum. Então quando nós falamos então de bom senso, que é diferente de senso comum, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do momento então que nós começamos a criar, a partir daquele momento, os nossos conflitos. Começamos a criar, a partir daquele momento, a ideia de divisão, de confronto de culturas. Por que confronto de culturas? De novo, porque nós viemos de culturas diferentes, nós viemos de realidades diferentes. E se nós queremos, então, ter uma relação sadia, uma relação saudável, nós precisamos, então, agora criar dentro daquele ambiente um novo conceito, uma nova realidade, um núcleo familiar que está se criando e que uma cultura diferente das quais nós vínhamos. Eu vim da minha cultura, ela veio da cultura dela e agora nós estamos criando a nossa própria cultura. A partir daí, então, que nós temos que trabalhar seriamente com o conceito de bom senso, que é o conceito, repetindo então, conceito usado na argumentação, que está estritamente ligado às noções de sabedoria, e aí vem então a questão da sabedoria, que é o quê? É o saber, é o ter a maturidade de entender quem está diante de mim a partir de agora, que não são as pessoas que faziam parte daquele meu núcleo familiar básico, inicial, né? Que eu venho desde o meu nascimento e que criamos ali uma cultura em comum. A partir de agora eu tenho que utilizar com sabedoria este novo momento, tenho que ver com sabedoria. E razoabilidade. Razoabilidade é o quê? É eu tentar buscar naqueles conflitos que nós vamos ter diariamente, o quê? Razoabilidade. Tentar buscar ali um senso comum. Então ali diz que define a capacidade média que uma pessoa tem ou deveria possuir de adequar as regras e costumes a determinadas realidades. Então nós estamos falando aqui, o que é o bom senso? É adequar as novas regras que estão sendo estabelecidas naquele momento àquela nova realidade. Então, se eu tenho manias, se eu trouxe culturas fortes lá do meu núcleo básico, a partir de agora eu tenho que rever essas regras. A partir de agora eu tenho que rever essa nova cultura. Por quê? Porque isso é agir de bom senso. Eu estou diante de uma pessoa ao qual eu gosto, a qual eu me identifico, pelo menos até então estou me identificando, estamos nos conhecendo, estamos entendendo pouco a pouco que podemos e queremos sim ficar juntos, constituir uma família, ter filhos, mas que a partir de agora nós precisamos agir com bom senso, que é adaptar, que é adequar as regras e costumes ao quê? A nova realidade que nós estamos vivenciando, considerando as consequências, e assim pode fazer bons julgamentos e escolhas. Então, quando nós falamos de considerar as consequências, nós estamos falando do quê? Bom, se eu trazer toda a minha cultura que eu tinha lá do meu núcleo básico familiar para dentro da minha nova relação, algo pode não dar certo. Por quê? Porque a pessoa também vai trazer a sua cultura, e aí nós vamos começar, o que nós dissemos lá atrás, a confrontar.
confrontar culturas, não aceitar a cultura do outro, ou o pensar do outro, as manias do outro, as formas de pensar do outro, e aí nós vamos então confrontar, e isso vai trazer uma consequência quase certa negativa. Então nós precisamos entender que isso é bom senso. O bom senso é o quê? É pensar nas consequências primeiro. Então nós recebemos uma informação. Exemplo, nós recebemos uma informação, nós recebemos uma notícia. Primeiro nós vamos, de forma sensata, com bom senso, nós vamos avaliar esta condição, nós vamos tentar entender que problema está diante de nós e a partir daí o quê? De forma racional, buscar o quê? Buscar possibilidades de resolver este problema. E essa é a nossa capacidade, né? Eu venho falando muito isso nas nossas lives, a nossa capacidade diferenciada dos outros animais, dos animais irracionais, que é o quê? De avaliar a situação com bom senso, avaliar o que está diante de nós, as possíveis consequências, caso a gente não siga aquela nova regra que está sendo estabelecida ali naquele momento, e aí então tomar uma decisão. Então é importante que a gente possa agir de forma sensata, com bom senso. Então, rapidamente para a gente poder entender, bom senso é o quê? É um conceito usado na argumentação que está estritamente ligado às noções de sabedoria, só para as pessoas que estão entrando junto com a gente aí agora, e de razoabilidade, e que define a capacidade média de que uma pessoa possui, ou pelo menos deveria possuir, de adequar regras e costumes a determinadas realidades, considerando as consequências, e assim, então, poder fazer bons julgamentos e escolhas. Eu gosto muito, e tenho trazido isso muito nas nossas conversas aqui nas lives, o quanto nós estamos agora, neste momento, agindo de forma muito radical, né? Respondendo a muitas coisas que nós lemos nas redes sociais de forma muito instintiva. Instintiva é o quê? É reagir de forma inconsciente. Reagir de forma instintiva mesmo, a partir do instinto. O quanto nós estamos sendo reativos, o quanto nós não estamos sendo agindo de forma sensata, né, com bom senso. Então o que nós trouxemos aqui é esse conceito de que a gente precisa. Eu tenho vivenciado nas últimas semanas assim algumas situações dentro das redes sociais aos quais as pessoas não agem com bom senso. Que é o quê? É eu entender o que eu estou lendo, o que está diante de mim, eu poder interpretar, porque eu, ser humano, tenho essa capacidade, essa inteligência de tentar interpretar. Se eu não conhecer alguma palavra, eu posso ir lá no Google e buscar o significado daquela palavra e trazer para dentro do conceito que eu estou lendo para tentar entender a mensagem e depois, então, dar a minha opinião, com sensatez, com bom senso, sobre aquele assunto que está sendo discutido. E se aquilo, de repente, não me fere, não me ataca, não me representa, não tenho porquê de eu dar a minha opinião. Eu acho interessante isso, a gente refletir, nós refletirmos sobre isso. O quanto nós precisamos nos segurar, o quanto nós precisamos agir de forma madura, onde nós lemos uma informação e esta informação não me fere, não me representa ou não me diz nada, então que essa informação siga adiante, porque para alguém de repente vai fazer algum tipo de significado. Mas para mim não. Então, se para mim não faz, então eu me dou esse direito de não opinar. O bom senso vai muito além da capacidade de distinguir o certo do errado. O bom senso está diretamente ligado à capacidade intuitiva, e aí nós não estamos falando aqui de instinto, não é instintiva, mas intuitiva do ser humano de fazer a coisa certa. Então eu sempre gosto de trazer o seguinte exemplo. Nós temos diante de nós duas pessoas, as quais nós conhecemos, as quais nós nos damos muito bem, seja os dois parentes ou seja duas pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizades.
Quando nós estamos diante dessas pessoas e elas trazem, elas brigaram, elas discutiram, elas confrontaram, elas chegaram quase às vias de fato, e aí elas começaram a trazer para mim, cada um o seu ponto de vista. Trazendo, Jefferson, tu nem sabe, o Joãozinho ele me fez isso, me sacaneou, me fez isso e aquilo, tal, me pregou uma peça, me disse algo que eu não gostei, espalhou isso para outras pessoas. Aí vem o Joãozinho e diz, Jefferson, nem sabe, o Pedrinho falou algumas coisas aí que eu não gostei, espalhou para outras pessoas que eu também não gostei, agiu de má fé, agiu por trás de mim, pelas minhas costas, agiu desta forma, então não gostei, enfim, nós brigamos e queria te trazer esta realidade para que a gente possa então aqui entender que o culpado é ele. Não, mas o culpado é o Joãozinho, não, mas o culpado é o Pedrinho. E aí vem então o que nós podemos entender como agir com bom senso, né? E aí faz ali o conceito que nós estamos trazendo, que é o quê? Vai muito além da capacidade de distinguir o certo do errado. O bom senso está diretamente ligado à capacidade intuitiva do ser humano de fazer a coisa certa. O que isto quer dizer? Que eu tenho diante de mim duas pessoas, as quais eu conheço, as quais fazem parte do meu círculo de amizade, ou as quais são meus parentes, mas vamos imaginar que eu tenha uma afinidade maior com o Joãozinho e não com o Pedrinho. O Pedrinho eu conheço, me dou super bem com ele, mas a minha afinidade maior é com o Joãozinho. Eu frequento mais a casa dele, nós saímos mais vezes juntos que eu saio do que com o Pedrinho. Enfim, eu tenho uma afinidade, eu tenho uma tendência maior de ir para o lado do Joãozinho. E aí que mora o grande perigo, né? Por quê? Porque o agir com bom senso é exatamente o quê? Avaliar qual a situação eu tenho diante de mim, conversar com as duas pessoas, se possível até de forma individual, onde eu vou ter acesso à versão do Joãozinho, ter acesso à versão do Pedrinho, e aí então eu poder entender o que aconteceu. E aí de forma intuitiva, e por que nós falamos aqui de forma intuitiva? Porque eu vou sentir dentro de mim qual é a verdade. O que realmente aconteceu e por que chegou àquela situação. Quem de repente fez com que chegasse àquela situação. Porque sempre tem alguém, sempre tem alguém que vai tendenciar, que vai instigar, que vai estimular a chegar àquele ponto. Então, eu conversando com as duas pessoas, fazendo de repente ali uma cariação, ou até mesmo conversando de forma individual, eu de forma intuitiva, eu vou entender. E até mesmo tendo acesso aos fatos, eu vou entender quem realmente tem a culpa por ter chegado àquela situação. E aí eu vou agir então de bom senso, com sensatez, com bom senso. Que é eu poder então, e aí isso acontece muito dentro das empresas, onde acontecem conflitos, onde acontecem discordâncias, e eu muitas vezes como líder, como gerente, como gestor, eu tenho que administrar esses conflitos, entender o que está acontecendo, e entender a versão de cada uma das partes, e depois então de forma sensata, com bom senso, de forma intuitiva, porque eu vou sentir isso dentro de mim, quem está certo e quem está errado, porque nós temos essa capacidade, Nós temos essa capacidade de entender quais são as pessoas que estão falando a verdade, ou que estão de repente forçando um pouquinho a barra, que estão aumentando um pouquinho para que eu possa tendenciar para o lado dela. Então a gente consegue perceber isso, mas para isso eu preciso ter acesso às duas versões. Então, para isso, nós precisamos agir de bom senso, com sensatez. Então, quando nós falamos de forma intuitiva, é isso. Intuitiva do ser humano de fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa é, diante desta situação, eu não vou culpar alguém, mas eu vou conversar e tentar chegar a um acordo, de maneira que eu não vá
para nenhum lado, né? Para que eu não tenha a tendência de ir mais para o lado do Joãozinho, que é aquele que eu tenho maior afinidade. Né? Por que eu tenho maior afinidade com ele? Isso não tem explicação. Não tem explicação por que eu tenho maior afinidade com o Joãozinho. A gente sempre fala isso, eu falo isso nas minhas palestras quando eu falo sobre empatia, que a empatia nós não escolhemos a pessoa a qual nós temos afinidade. Isso acontece. Eu conheço uma pessoa hoje, nós começamos a conversar, nós começamos a nos relacionar e a partir de um certo momento a gente começa a entender o quanto nós temos muitas coisas em comum e o quanto nós estamos nos dando bem. E muitas vezes nós temos ali uma amizade de 3, 4, 5 meses e parece que nós nos conhecemos há 10 anos. Por quê? Porque isso aconteceu de forma natural. Nenhum de nós fez esforço para que aquilo acontecesse. Ou de forma consciente. Não, aquilo aconteceu de forma inconsciente. Então a minha empatia, a minha afinidade maior com o Joãozinho aconteceu. Mas aí que vem o grande perigo. Por quê? Porque eu tenho diante de mim duas situações as quais eu devo agir de forma sensata. Né? E pode ser que o Pedrinho tenha razão. Pode ser que o Pedrinho seja inocente naquela situação ali. Então, eu preciso, de forma sensata, com bom senso, entender que quem está correto é o Pedrinho e não o Joãozinho. Eu gosto muito de trazer esses exemplos, por quê? Porque a gente tem muita essa tendência, né, de ir para o lado daquelas pessoas às quais nós temos mais afinidades. Quando nós estamos conversando com um amigo, ou quando nós estamos juntamente com um amigo, esse amigo se envolve numa briga, esse amigo puxa uma discussão, estimula uma discussão, estimula um confronto, e nós percebemos ali que ele está errado. Então, muitas vezes a gente acaba indo para o lado desse amigo, defendendo, entrando na briga também, entrando na discussão, quando muitas vezes lá dentro de nós sabemos que estamos errados. Por quê? Porque não estamos agindo de forma intuitiva, mas sim de forma instintiva. Estamos agindo com o instinto, defendendo aquele aos quais nós temos ali maior afinidade. Então nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso, né? Por quê? Porque hoje nas redes sociais a gente vê muito isso. Muitas vezes pessoas que leem uma informação, e eu já passei por essa situação em vários momentos, leem uma informação, depois vai olhar lá nos comentários, alguém fazendo um comentário, ou aquela informação que aquele alguém colocou é uma informação que eu não concordo, e aí quando eu dou a minha opinião, e muitas vezes é contrária ao que ele está colocando ali, as pessoas agem de forma agressiva, de forma instintiva, reagindo, agindo de forma radical. Então é importante que a gente tenha bastante cuidado com isso, né? Por quê? Porque as relações estão se terminando, elas estão se acabando, elas estão se deteriorando por causa disso, por falta de sensatez, por causa de sentar, conversar, entender o lado do outro, chegar a um denominador comum. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, né? De agir com bom senso. Bom, só um rápido conceito de intuição, para nós entendermos então essa diferença entre intuição e instinto, tá? Instintiva, agir de forma instintiva. Intuição é o quê? Faculdade ou ato de perceber, discernir e pressentir coisas, independente de raciocínio ou de análise. Então é aquilo que nós falávamos anteriormente. Nós conseguimos sentir, quando nós estamos conversando com as pessoas, nós conseguimos sentir se elas estão sendo naturais ou não, se elas estão falando a verdade ou não, se elas estão aumentando um pouquinho, se elas estão se vitimizando ou não. A gente consegue sentir isso, né, olhando nos olhos dela, e aí a gente consegue criar o nosso conceito, a nossa conclusão. Bom, eu devo defender esta pessoa ou não? Eu devo dizer a ela que concordo com ela, com o que ela está dizendo ou não? Eu devo dizer a ela que entendo o que ela está trazendo ou devo dizer a ela que não entendo?
Eu devo dizer a ela que entendo o que ela está dizendo, mas eu não concordo, ou eu devo dizer que entendo e concordo? É aí que nós temos que ter bom senso. Por quê? Porque lá dentro de nós, muitas vezes, nós estamos sentindo algo ruim. Algo que não está vindo ao encontro da minha essência, daquilo que eu acredito ser o certo. E aí, como esta pessoa que está diante de mim é uma pessoa a qual eu tenho bastante afinidade, eu muitas vezes me sinto, e agora? Dividido. E agora? Que tipo de solução, que tipo de atitude eu tenho? Eu vou dizer a ela que eu não concordo? E aí ela pode querer, de repente, não querer mais ser a minha amiga, não querer mais ter relações amigáveis comigo. Enfim, o que nós devemos fazer neste momento? Nós devemos seguir a nossa intuição. Nós devemos agir com bom senso, né? E aí que eu trabalho muito nos meus treinamentos de desinibição oratória, como falar bem e ser entendido, como defender as nossas ideias, quando eu trago que eu preciso avaliar a situação, eu preciso entender o que está diante de mim, eu preciso entender quem é a pessoa que está diante de mim, porque pode ser a minha melhor amiga, o meu melhor amigo, e eu não quero machucá-la, mas eu preciso dar a minha opinião, seja ela contrária ou não, de forma sensata, com bom senso. E aí sempre a gente usa aquela estratégia, né, de primeiro dizer que entendemos, que nós nos colocamos no lugar desta pessoa, que não sei se eu não tomaria de repente nesta situação a mesma atitude que tu tomou, mas avaliando aqui a situação de fora, de forma fria, eu não concordo. Eu gostaria de dizer ou dar a minha opinião de forma contrária. Contrária por quê? Não que eu não estou entendendo a tua situação. Sim, estou entendendo, mas eu faria de outra forma. Eu agiria de outra forma. Então isso é agir com bom senso. Isso é agir com sensatez. É eu entender esta minha amiga, é eu entender esta pessoa a qual eu tenho muita afinidade, que está diante de mim, mas que está me trazendo uma situação, um problema, a qual eu não concordo. Então, isso é agir com bom senso. É eu analisar a situação, ver quais são as consequências, após eu dar a minha opinião, porque as consequências podem ser grandes, e principalmente contra mim. Por quê? Porque se essa pessoa ela toma uma decisão, e ela toma essa decisão baseada no que eu disser para ela, ela pode cometer um erro e posteriormente ela vir até mesmo me culpar. E quando eu ajo com bom senso, onde eu não acredito, eu sinto que não devo concordar, eu posso então depois dizer, não, mas tu agiu desta forma, errou, cometeu um erro, porém, eu disse que te entendia, mas discordava que tu fizesse isso. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente entra naquela situação de, eu te falei, eu te avisei. Não, não é isso que nós queremos. Eu não tenho que jogar no outro a culpa, aumentar a culpa dele dizendo, eu te falei, eu te avisei, eu te disse que não era para fazer isso. Não, eu simplesmente vou dizer, olha, que triste, que tu tomou essa decisão, mas bola pra frente, vamos lá. Eu tinha te dito lá naquele dia lá que eu não concordava, mas entendia a tua situação, entendia se tu tomasse essa decisão dessa forma, em seguir este caminho, mas deu errado, vamos lá, tamo junto, vamos se abraçar e vamos tocar a nossa vida juntos. Então isso é agir com bom senso, isso é agir de forma sensata. E quando a gente traz aqui o conceito de instinto, que é o impulso natural que leva alguém a agir de maneira inconsciente, nós já falamos isso lá atrás, sem se pautar pela razão ou inteligência. Então, isso é o que nós precisamos ter atenção muito, principalmente agora, neste momento de pandemia, onde nós estamos com os nossos nervos à flor da pele, onde nós estamos preocupados, onde nós estamos sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã,
sem saber até quando nós vamos ficar nesta situação, e é aqui que nós precisamos exercitar mais a nossa sensatez. Aqui que nós precisamos exercitar mais o bom senso. Aqui que nós precisamos refletir mais. Aqui que nós precisamos, então, pegar a informação, ler, interpretar, não de forma instintiva, porque se nós interpretarmos de forma instintiva, nós não vamos agir com razão, de forma racional e principalmente com inteligência. Nós vamos ter uma reação, nós vamos reagir simplesmente. Isso é agir de forma instintiva. Nós temos que agir de forma intuitiva e baseado no quê? Baseado na razão, na inteligência. Eu avaliar a situação, entender, ver quais são as consequências, caso eu traga a minha opinião sobre aquele assunto, ou caso eu resolva agir a partir de agora daquela forma, quais são as consequências? As consequências são essas. Vale a pena? Eu vou suportar essas consequências? Eu vou abraçar essas consequências? Então, haja com bom senso, que é exatamente isso. Analisar as consequências, e pode não dar certo lá na frente, isso daí vai ser uma outra situação que eu vou tentar aqui resolver, mas eu vou agir de forma intuitiva e com bom senso, com sensatez, avaliando, agindo com a razão, agindo com inteligência. O bom senso é, por vezes, confundido, e aí nós falamos aqui, com a ideia de senso comum, sendo, no entanto, muitas vezes o seu oposto. Ao passo que o senso comum pode refletir, muitas vezes, uma opinião, por vezes errônea e preconceituosa sobre o determinado objetivo. O que eu quero dizer? O que a gente quer dizer com este conceito? Para nós entendermos melhor o que é o senso comum e o que é agir com bom senso. Vamos imaginar um exemplo bem básico, assim, para que a gente possa entender. Vamos imaginar que me coloquem dentro de uma sala, onde eu tenho ali 30 pessoas que não acreditam, em Jesus Cristo. E não é nem se ele é filho de Deus ou não. Eles não acreditam nos ensinamentos, nas palavras que Jesus proferiu aqui na terra enquanto esteve aqui. Eles não acreditam. Enfim, eles acham que é um charlatão, eles acham que não é o filho de Deus, eles acham que é um falso Messias, um falso profeta. Enfim, eles não acreditam nas palavras de Jesus. E eu acredito. Eu acredito, e não vou nem dizer que acredito que ele é o Filho de Deus ou ele é o próprio Deus, mas eu acredito nos seus ensinamentos, nas palavras que ele proferiu aqui na terra. Eu acredito nele, eu sigo os seus ensinamentos, eu sigo a sua palavra, eu sigo aquilo que ele filosofou aqui no momento que esteve aqui. Então, essas 20 pessoas que estão ali dentro daquele ambiente, elas estão o quê? Com um senso comum. Certo? Por quê? Porque todas elas não acreditam nas palavras de Jesus, não acreditam nos ensinamentos que ele nos trouxe no momento que esteve aqui. Mas eu acredito. E agora? Eu estou no meio de uma sala com 20 pessoas que não acreditam naquilo que eu acredito. E aí eles me perguntam, olha Jefferson, tu acredita? E aí eu me sinto, primeiramente, o quê? Ameaçado. Eu me sinto, o quê? Encurralado. E aí, o que é o agir com bom senso, com razão, com inteligência? E é por isso que nós sempre falamos nos nossos treinamentos que eu devo defender as minhas ideias. Para defender as minhas ideias, eu preciso estar municiado, eu preciso estar abastecido de conhecimento, de informação. Por quê? Porque se estas pessoas, essas 20 pessoas, me pressionarem, me perguntarem por que eu acredito nos ensinamentos ou nas palavras de Jesus, eu vou defendê-las, eu vou defender a minha opinião com sensatez, com inteligência, de forma racional.
avaliando sim as consequências, porque as consequências podem ser o quê? Pô, essas pessoas podem vir para cima de mim e, sei lá, me bater e apontarem o dedo na minha cara, me apedrejarem, me atirarem, pode fazer várias coisas. Por quê? Porque elas não acreditam nas palavras, nos ensinamentos de Jesus. E agora, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que pensar nas consequências e caso eu resolva então abraçar essas consequências, eu vou defender a minha ideia com bom senso. Isso é agir com bom senso. Isso é agir de forma sensata. É eu entender, bom, eu tenho 20 pessoas que discordam daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, mas de forma inteligente, de forma racional, eu vou defender, sustentar a minha defesa de que eu continuo acreditando nos ensinamentos dele. E o que acontece nos dias de hoje? Infelizmente, nós temos aí um senso comum, dois sensos comuns, né? O de direita, o de esquerda, onde nós temos ali pessoas que acreditam em determinadas coisas e que se protegem, se autodefendem, e aqui nós temos um outro grupo de pessoas que se protegem, que se autodefendem, e que, infelizmente, no meio destas pessoas, e não são poucas, são muitas pessoas, que sabem de forma intuitiva que estão dentro de um grupo aos quais elas não se sentem bem. Não se sentem bem por quê? Primeiro porque não têm conhecimento daquilo que estão defendendo, e isso acontece direto. Nós precisamos conhecer o que nós vamos defender, nós precisamos ir para as ruas, fazer panelaço, fazer manifestações. Sim, se isso me agrada, se isso faz parte da minha rotina, então que eu o faça. Mas primeiro entenda, conheça o que eu vou defender lá na rua. Não adianta eu ir para a rua, bater panela, fazer panelaço, e aí vem um repórter e me pergunta por que eu estou ali, e aí eu não sei explicar de forma sensata, de forma convincente, de forma persuasiva, que a pessoa entenda por que eu estou ali. E a gente percebe isso diariamente, nas manifestações, dentro das redes sociais, pessoas defendendo ideias de forma radical, muitas vezes ofendendo com palavrões. Então, estas pessoas que estão aqui dentro desse núcleo, dentro desta cultura, dentro deste senso comum, muitas delas nem sabem por que estão ali. Mas se sentem à vontade ou até mesmo protegidas ali. Mas intuitivamente, lá dentro, se perguntarem para ela nem sabe por que está ali. E no outro grupo da mesma forma. Mas eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui porque tem muita gente desse lado, e se tem muita gente desse lado, ou se tem muita gente desse lado, então eu me sinto protegido e vou ficar aqui. E aí eu vou lá para as redes sociais, se eu vejo que tem pessoas, muita gente falando ou fazendo comentários aos quais eu me identifico, eu vou lá e faço também um comentário, muitas vezes maldoso, e não vou ser rechaçado, não vou ser contrariado. Por quê? Porque a maioria está a meu favor. Então isso é senso comum, diferente de bom senso. O bom senso é o quê? Bom, eu estou neste grupo, pertenço a esse grupo, mas entendo que o grupo, de repente, está tomando um caminho a qual eu não aceito, ao qual eu não me sinto bem. O grupo está se encaminhando, ou este grupo aqui está se encaminhando para um caminho ao qual eu não estou mais me sentindo bem. Isso acontece dentro das relações também. Seja da relação profissional, seja da relação conjugal. Nós estamos muitas vezes convivendo com uma pessoa e onde nós entendemos ou começamos a perceber que os nossos caminhos estão indo em direções contrárias. E aí eu começo então a me sentir pressionado a terminar com essa relação, mas muitas vezes eu não consigo fazer isso. Então o senso comum é isso. É eu muitas vezes até me sentir protegido, me sentir num lugar ao qual onde eu vejo que tem a maioria, mas eu não me sinto muito bem ali. Mas por medo ou por receio, eu acabo não saindo dali
Por quê? Porque se eu sair dali, pode acontecer desta maioria se voltar contra mim. Então nós precisamos ter bom senso. Bom senso, então, repetindo, é o quê? É avaliar as consequências, é entender a mensagem que está diante de mim, a informação que está diante de mim, e a partir daí, então, tomar a minha decisão com inteligência, com racionalidade, avaliando o quê? A razoabilidade, como nós lemos lá no início. Que a gente possa avaliar o que está diante de mim e a partir daí então tomar a decisão. Independente se a maioria está tomando o caminho contrário ao meu ou não. Mas para isso, repito, nós precisamos estar abastecidos de informação. Porque o quanto mais ignorante, o quanto mais leigos nós formos naquele assunto, maior a tendência de nós sermos arrastados. Maior a tendência de nós sermos conduzidos pela maioria. Conduzidos pelo quê? Pela manada. Então, que é um conceito, é uma expressão que tem se usado bastante nos últimos tempos. Então eu vou ser conduzido por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento sobre aquilo que eu estou defendendo. Muitas vezes alguém vem e me pergunta algo, e aí, seja sobre política, seja sobre futebol, seja sobre religião, e eu tenho muito essa situação, Eu sou católico, sigo a minha religião, e muitas vezes alguém vem me perguntar, qual é a tua religião? Sou católico. Ah, mas o catolicismo está perdendo. Não, mas eu continuo sendo católico. Ah, mas tu não quer conhecer? Não, eu posso até conhecer a tua religião, posso até participar de alguns cultos, de algumas reuniões. Eu acho muito legal, acho interessante, gostei de algumas que eu participei, mas estou convencido de que a minha religião é a católica. Então eu preciso saber defender aquilo que eu me sinto bem, aquilo que eu realmente quero continuar fazendo. Mas para isso eu preciso ter conhecimento. Ah, mas por que vocês acreditam em santos? Bom, eu acredito em santos por causa disso, disso, disso e disso. E aí eu dou a minha explicação por que eu acredito naquilo. E quero que esta decisão, este pensar seja respeitado. Mas para isso eu preciso ter conhecimento. Eu preciso ter argumentos para explicar por que eu acredito naquilo e não nisso. E aí a gente fala de futebol, a gente fala de política. Ah, mas tu é esquerdista, tu é de direita, tu é do centro. Não tenho posição nenhuma. Ou tenho posição e tenho esta posição por causa disso, disso, disso e disso. Isso é agir com bom senso. Isso é agir de forma sensata. E não se deixar levar pela maioria. Para terminar nossa conversa aqui, quero agradecer a todos vocês que estão conosco. E se quiserem colocar alguma complementação aí da nossa fala, de repente uma situação que vocês passaram no dia a dia de vocês, semelhante a essa que eu estou trazendo aqui, por favor, sintam-se à vontade. Mas para terminar assim, eu queria trazer uma situação que esta semana então, porque eu gosto muito de redes sociais, gosto muito de acompanhar, percebo e observo muito o que as pessoas estão colocando ali. E aí eu vi uma informação. Vi um post lá que a pessoa colocou. E aí eu li e digo, olha, mas eu não concordo com essa postagem ou com essa informação. E aí eu, de forma muito racional, de forma muito educada, eu falei, olha, eu não concordo com o teu comentário sobre esta postagem que tu fez, e não concordo por causa disso, daquilo, mas entendo a tua posição. E aí eu coloquei, e a pessoa, eu acho que de repente se sentiu exposta ali na rede social, respondeu com um comentário. E aí, pasmem, ela colocou isso, sem problema nenhum aqui de dizer isso. De 20 palavras que ela colocou ali,
eu acho que umas 10 palavras era palavrão. Tipo, vai tomar seu filho não sei o que, vai para casa lá não sei da onde, e aí não sei o que. Enfim, e aí eu fiquei avaliando, e aí senti aquela vontade de responder, não, mas eu não vou responder. Senti aquela vontade de dar uma resposta e ainda pensando de uma forma inteligente e tal, mas não vou responder. Naquele momento a gente entende então quem está diante de nós. E isso é agir com bom senso. O agir com bom senso é o quê? É eu entender quem está diante de mim, é eu entender se esta pessoa vai me dar a oportunidade de defender a minha posição, ou até mesmo de colocar a minha opinião sobre aquele assunto, se ele vai deixar eu falar aquilo que eu penso sobre aquele determinado assunto, ou não. Ou ele vai agir de forma agressiva, que no caso foi, a pessoa agiu de forma agressiva, com palavrões, e aí neste momento tu tens que entender quem está diante de mim, uma pessoa que não tem capacidade de diálogo, que não tem capacidade de ouvir a tua opinião sobre algo. Então, o agir com bom senso é o quê? Bom, findei aqui a minha discussão. Findei aqui neste momento o diálogo. Por quê? Porque já iniciou dessa forma, não vai terminar bem. Por quê? Principalmente porque a pessoa vai se sentir exposta ali na rede social e vai continuar respondendo de forma agressiva. Por quê? Porque a gente já entendeu que ela não tem capacidade de dialogar sobre aquele assunto específico. Ela não está municiada, abastecida de informação necessária para debater sobre aquele assunto específico. E aí o que ela faz? Ela age de forma agressiva. Ela age ofendendo, falando palavrões, mandando longe, mandando procurar a mãe não sei o quê, mandando para casa do fulaninho. Enfim, ela não consegue dar sequência a uma conversa inteligente e racional. Então, o agir com bom senso é exatamente isso. É eu iniciar uma conversa, iniciar um conflito, entender nesses primeiros minutos se a pessoa vai me dar a oportunidade de expor a minha opinião sobre aquele assunto ou não, e aí eu decido então se eu vou dar continuidade ao diálogo ou não. A gente vê muito isso, de pessoas não te dando a oportunidade de expor a tua opinião, de colocar o que tu pensa sobre aquele assunto. E aí acabam, antes mesmo, te ofendendo, te expondo, seja lá dizendo que tu é esquerdista, que tu é de direita, que tu é fascista, que tu é e não sei o quê. Enfim, agem de forma agressiva, Eu estou trazendo esses exemplos porque é o que a gente vê aí nas redes sociais, Seriam com outros exemplos. Mas é importante que a gente possa entender então o conceito de bom senso. É um conceito usado na argumentação que está estritamente ligado às noções de sabedoria e de razoabilidade. Agir com sabedoria e agir de forma razoável. E que define a capacidade média que uma pessoa possui ou deveria possuir de adequar as regras e costumes a determinadas realidades, considerando consequências. Então, se eu, Jefferson, resolvi dar a minha opinião, fazer o meu comentário sobre aquela postagem, eu deveria, de forma inteligente, e sabia disso, que viria uma resposta. Eu esperava uma resposta ao qual nós pudéssemos recorrer, pudéssemos conversar de forma inteligente, ele colocando a opinião dele, eu colocando a minha, e lá pelas tantas nós vamos, como já, na verdade essa semana ainda tive uma situação dessa também, onde uma pessoa fez uma postagem, eu fiz um comentário, ela me agradeceu pelo comentário,
e disse, muito interessante o teu comentário. Beleza, e aí eu disse, não, só queria contribuir, né, já que tu pediu as nossas opiniões, queria contribuir e parabéns pela postagem. E aí, isso é uma conversa inteligente, com bom senso, com sensatez, né, com racionalidade, diferente da outra que eu tive ali, onde fui recebido de forma agressiva. E aí, naquele momento, então, eu tive que cortar, né, de forma sensata, né, com bom senso. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês, Luciane, Elisângela, Júnior, abraço aí, Júnior. O Rui Júnior, Rodrigues, Fabrício, ô Fabrício, legal tá aí com a gente aí, cara, muito legal a presença de vocês, agradeço por estar participando com a gente vai começar a fazer isso mais vezes, aos domingos eu vou começar a trazer aqui assuntos mais soltos, assuntos que a gente possa trazer e discutir de forma inteligente aqui, que a gente possa iniciar de repente a nossa semana de uma forma mais positiva, a gente possa iniciar a nossa semana refletindo bastante sobre aquilo que nós discutimos no domingo, e durante a semana segue aí a nossa programação com as lives que nós viemos realizando então com diferentes convidados. Amanhã, às 8 horas, nós temos a convidada Cláudia Perusato, que vai nos trazer um pouquinho sobre a pandemia, sobre o trabalhar em home office, esses grandes desafios que nós temos nesses últimos meses que nós estamos trabalhando. Então, agradeço a presença de todos vocês, um grande abraço e tchau, tchau. Até amanhã, espero vocês amanhã às 20 horas.